Boa noite, a paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos na casa de Deus, né? E o que ajuda a fortalecer a nossa fé são as oportunidades que temos de estarmos juntos, em comunhão, nos relacionando, porque nessa relação que temos de fé, de irmão, de pessoa para com pessoa, também se fortalece a nossa comunhão com o Pai, com Deus, visto que cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nos relacionamos um com o outro, aprimoramos também a nossa relação com Deus. Por isso a caminhada não é fácil, porque a relação com o outro nem sempre é tão fácil. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão, e como diz a Bíblia, examine tudo e retenha o que é bom. Amém? Nós vamos iniciar lendo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, e a partir daí eu vou compartilhar o que está no meu coração. Já há muito tempo, eu decorri que os dias vai passando, uma coisa se encaixa a outra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vou só repetir o versículo 2. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, ou experiência, vivência com Deus. Porque, queridos, a fé em Deus, ou a salvação em Jesus, ela se dá através do relacionamento que nós temos com Deus e na prática, na observância de seus mandamentos. A fé ou a salvação, ela existe independentemente da religião. É difícil às vezes para nós que estamos tão presos a sistemas, a liturgias, a rótulos, a nomenclatura de tantas religiões que existem. Às vezes nós não conseguimos pensar na existência de Deus sem ligá-lo a qualquer uma religião que possa existir na Terra. Ou não conseguimos acreditar na possibilidade de salvação sem que façamos parte de um sistema religioso. Tem um trecho de um filme, o filme do Martinho Lutero, e ele debate num momento com o seu professor de teologia, dentro do ambiente da religião ao qual ele fazia parte, que era o catolicismo, enquanto era enfatizado de que não havia salvação fora da igreja, e ele começou a questionar esse processo, esse ensinamento, e ele disse, num momento, que fora da igreja existe salvação. O que não existe salvação é estar fora de Cristo. Porque a fé, ou a salvação, ou a graça de Deus, ela existe, ela se manifesta na nossa vida, independente de qualquer religião. Basta simplesmente que você creia em Deus e em Jesus Cristo, a qual Ele enviou. Pronto, está feito. Pronto, brotou a salvação, a vida eterna. Então, às vezes, nós não conseguimos enxergar a existência de Deus, ou crer que existe salvação, sem fazer parte de um sistema religioso. Irmãos, esqueça a religião A, B, C, D, E, F, vai o alfabeto inteiro, vai até o hexadecimal, que são os números misturados com letras. Esqueça. Foque apenas em uma coisa: na existência de um Deus que é antes que o mundo existisse, e que dele e por ele foram feitas todas as coisas. Foque
na sua relação com Deus dessa forma. No Evangelho de João, aprofunda um pouco mais dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Voltando em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Não foi a religião que disse. Quem disse foi Deus. Não foi o livrinho A, B, C ou D. Quem estava lá na criação, o Verbo, que é a palavra, que se fez carne e que conhecemos como Jesus. No princípio ele estava lá. É nisso que você deve depositar a sua fé. É nisso que você deve esperar a salvação. Num Deus que criou todas as coisas e que é antes que o mundo existisse, que foi e continua a ser e sempre será o Deus Criador de todas as coisas. É nisso que você deve crer, acreditar, dessa forma que você deve se relacionar com Deus, o Criador. Porque o mundo, ele está dominado pelo maligno. Você olha e você percebe que a iniquidade se multiplica, onde pessoas inocentes sofrem por causa da ganância dos poderosos da terra. Isso você tem visto recentemente nos noticiários, né? As guerras, as lutas, as bombas, matando pessoas que não tem nada a ver por aquela causa, suposta causa que estão lutando. Assim nós vemos que as leis de Deus, a vontade de Deus, do Criador é desrespeitada. Nesse mundo que nós vimos, enxergamos todas essas coisas acontecerem, só há salvação se tivermos a graça de ouvir a voz de Deus e nos relacionarmos com Ele. Porque o que hoje acontece é simplesmente um replay do que já aconteceu no passado. Multiplicar a iniquidade, as pessoas desrespeitarem uns aos outros e a vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, fala um episódio a respeito disso. Gênesis capítulo 6, no versículo 5, diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, e criarei do homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Ao versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No mundo conturbado, onde se esqueceram de Deus, onde a iniquidade se multiplica, onde a maldade, o pensamento é má continuamente, só há salvação se, como Noé, você tiver a graça de ouvir a voz de Deus e se relacionar com Ele. Porque você imagina, e eu imagino dessa forma, um pensamento meu, que Noé, ele não estava lá, né, dentro de uma redoma de vidro, ali, né, em transe espiritual. Não, Noé era um homem comum, de carne e osso. Pisou no calo dele, doía, tropeçava no chão, ralava no joelho. Comum, normal. Ele se sentia indignado, incomodado com tudo que ele via. E se ecoava no mundo espiritual a voz de Deus, indignado com a criação. E parece que em um momento, eu imagino dessa forma, que em nenhum momento da vida de Noé
em uma questão de segundos, Noé, por ter o coração voltado a Deus, conseguiu entrar na mesma frequência que Deus falava. Porque o que Noé ouviu, qualquer uma outra pessoa temente a Deus poderia ouvir também. Porque a salvação, a voz de Deus, a vontade de Deus é para todos. Não é para quem participa da religião A, B, C ou D. É para todos. Em algum momento, numa fração de segundos, Noé entrou na mesma frequência que Deus falava. E Noé, no seu coração, achou graça. Ou seja, concordou com aquilo que Deus estava pensando naquele momento. E ali, naquele instante, a relação de Noé com Deus foi se estreitando no dia a dia. Não foi fácil, porque a iniquidade se multiplicava, a violência se multiplicava, e Noé tinha família como qualquer um de nós temos. E foi se intensificando a relação dele com Deus, até que Deus passou para ele o plano. Falou: Noé, você concorda comigo que a coisa não está fácil, que as pessoas não querem saber de mim? Tenho uma ideia, vou reformar tudo. E você vai fazer um navio, uma arca, um barco bem grande, com essas especificações. E vai acontecer isso, juntar os animais, e toda aquela história que a gente viu. Enquanto Noé fazia isso, que na Bíblia durou 100 anos, não foi do dia para a noite, ele dormiu e a arca estava lá construída. Foi 100 anos que demorou para ele fazer todo esse processo. Noé foi estreitando a sua relação com Deus. As pessoas viam Noé construindo a arca, e as pessoas continuou com a sua vida de maldade. Ou seja, se depois de 100 anos, se quando Deus colocou Noé a coisa já estava feia, 100 anos depois a coisa estava pior ainda. É igual hoje, irmãos. Quem tem mais aí, um pouco mais de 50 anos, 50 anos atrás a coisa já era feia, né, irmãos? E hoje? Não está pior? Daqui 50 anos vai estar pior ainda. E ele foi vendo tudo isso, e foi estreitando a sua relação com Deus. O relacionamento dele com Deus foi o que o levou à salvação. Que ele e a casa dele entrasse dentro daquela arca, e quando viesse o dilúvio, ele e a família dele fossem salvos daquela tragédia. Hoje é a mesma coisa. O cenário só se repete. Jesus mesmo disse: nos tempos de Noé, nos últimos dias, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não foi uma religião que Noé seguiu, não foi uma religião que o convenceu de que ele deveria construir uma arca. Foi a relação que ele tinha com Deus e o temor que ele tinha à palavra de Deus, porque ele se relacionava com Deus. Qual foi o instrumento de salvação de Noé? Quem se arrisca? Quem falou a fé? Você? Quem falou a arca? A arca, né? É o que todo mundo pensa mesmo. Até hoje eu pensava isso, que a arca que tinha sido instrumento de salvação. Só que não adiantaria nada ter uma arca se não tivesse a fé de acreditar de que haveria um dilúvio, de que o mundo se perderia, e que para ser salvo era necessário entrar naquela arca. Não adiantaria nada ter aquele monte de animal amontoado dentro daquela arca, se não houvesse quem acreditasse e a construísse por 100 anos. Então a fé, o relacionamento que ele tinha com Deus, foi o instrumento de salvação de Noé e de sua família. E é o que precisamos: estreitar a nossa relação com Deus, para que em tempos onde a iniquidade se multiplica, em que em algum momento o juízo de Deus virá, nós sejamos salvos por Ele, no nome de Jesus. Um outro grande exemplo de que a fé ou a salvação se dá pelo relacionamento com Deus, é o exemplo de vida de Abraão, Isaque e Jacó, que na Bíblia eles são chamados de pais da fé.
são os patriarcas. Eu fico imaginando, no tempo desses homens, de Abraão, de Isaac e Jacó, não existia como há hoje, não existia uma religião que se autoproclamasse como a religião certa ou errada. Hoje existe, sim ou não? Mas na época de Abraão não. Não existia uma religião que era proclamada como a certa ou a errada. Essa você será salvo e essa você não será salvo. Até porque a velocidade com que a informação era disseminada era muito lenta. Hoje, meu amigo, você tirou uma foto, postou no Facebook, o mundo inteiro te vê. E você fica esperando a curtida lá ainda, né? Fica vendo toda hora a parte de notícias lá, né? Quantas curtidas eu ganhei com essa foto, né? Ou com um bolo que eu postei, ou algo do tipo. Naquela época não tinha nada disso. Malemar um mensageiro que andava a cavalo ou a camelo por dias para mandar uma mensagem de que o filho do fulano nasceu. Então a velocidade da informação, da disseminação da informação era muito lenta. Existiam pessoas, ou grupos, ou clãs, que a maioria era nômade, que o que eles tinham de conhecimento a respeito de Deus era o que foi passado pelo avô, pelo tataravô, o que tinha sido passado para eles de geração em geração. E aquele meio de buscar a Deus, ou de se adorar a Deus, ou de se crer, ia passando de pai para filho, e assim ia enquanto existisse aquela família, aquele clã, aquele aglomerado de pessoas. Então a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó foi sendo escrita ao decorrer da vida deles. Foi sendo escrita através da vivência, do dia a dia, daquele momento de prova, como Abraão teve, de levar o filho, Isaac, a ser sacrificado, ou como do Jacó, brigou com o anjo, teve a perna fraturada. Então o relacionamento deles com Deus foi escrito desta forma, em situações, em circunstâncias, em momentos que eles não esperavam que iria acontecer, em momentos de dor ou em momentos de alegria. A forma que eles se relacionavam com Deus foi escrita assim, no dia a dia, na hora do vamos ver mesmo. Eles eram puramente guiados pela presença de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. O mesmo que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eles eram inspirados e guiados puramente pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita naqueles que creem em Jesus Cristo. Eles se tornaram cartas vivas do que era adorar a Deus, deixando para nós bem claro que existe a possibilidade de se relacionar com Deus, não para serem conhecidos ou reconhecidos por fazer parte de uma religião, mas para sermos conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus. O que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Assim, Abraão, Isaac e Jacó foram reconhecidos e são reconhecidos até hoje dessa forma. Quantas passagens tem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, falando assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não é assim que está escrito? Não está escrito o Deus da religião de Abraão, da religião de Isaac ou da religião de Jacó. Está escrito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse Deus que prometeu desde lá de Gênesis a salvação ao mundo que estava perdido no pecado.
Então eu posso, de alguma forma, afirmar que a nossa fé, que a nossa salvação em Deus não está relacionada a uma religião, mas está relacionado a um modo que nos relacionamos com Deus e com sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vamos